Olá, eu sou Fran Pinheiro, quero conversar com você sobre o pânico que o endividamento pode causar pra gente. Eu já tive, não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de eu me sentir em pânico mesmo por conta da minha situação financeira, de você perceber que o seu endividamento está aumentando, que o cartão de crédito você não conseguiu pagar o valor máximo e que começou a juntar juros sobre juros, e isso vai deixando a gente completamente desestruturada. Não só emocionalmente do nosso dia a dia, mas isso começa a prejudicar o nosso físico também. A gente começa a ficar sem dormir, a gente começa a se irritar por tudo e coisas simples. De repente um filho que derrama uma água, a gente faz um espetáculo, uma criança deixa cair um prato de comida, para gente que já está num processo emocional muito ruim, muito irritado, isso parece um pandepá, parece que o mundo está caindo. A gente começa a ter percepção distorcida da nossa realidade. O pânico faz com que a gente veja a nossa realidade de uma forma ainda pior do que ela é. E você começa a não conseguir mais se entender, principalmente com as pessoas mais próximas de você. Comecei a entrar num processo de, além de ficar muito irritada, que tudo me irritava, eu comecei a perceber que as pessoas ou não acreditavam em mim, algumas não acreditavam que eu estava passando por um problema financeiro, outras eu percebia que as pessoas ficavam me olhando com um olhar de julgamento e eu ficava me sentindo muito culpada. Eu me sentia burra mesmo, com a palavra escrachada, porque como podia uma ex-professora de matemática, uma bancária, uma pessoa que sabia fazer conta, se enrolar e se endividar financeiramente de forma que quando você falava com as pessoas que você não tinha condições de fazer isso, que você não tinha condições de fazer aquilo, de repente um passeio em família, um aniversário fora da cidade. Quando eu falava, infelizmente eu não tenho como ir. E fica todo mundo apavorado, porque como pode, você ganha bem. Tá, eu ganho bem, mas eu gasto muito. E aí as pessoas não entendiam e me olhavam de uma forma, não tá querendo ir porque não quer. Ou então acho que acreditava que eu estava numa situação financeira, me olhava com aquele olhar de julgamento. Eu me lembro de um episódio que foi muito marcante para mim. Eu já tinha passado por um processo de divórcio, que é um dos processos, que quem já passou sabe que as duas partes saem financeiramente abaladas. O divórcio, na grande maioria das vezes, é das coisas que acontecem com as pessoas que podem levá-la à falência. Isso já aconteceu com muitas pessoas, porque além de você ficar desestruturada emocionalmente, existe uma ruptura, despesas que você arcava dividindo com o seu cônjuge, hoje você arca sozinha. Então eu já tinha passado por um processo de divórcio e estava namorando meu segundo esposo, que foi, depois virou esposo. E aí eu só tinha as duas meninas e a gente foi num clube. E na volta a gente passou em frente a uma sorveteria que as meninas estavam acostumadas a frequentar. E uma delas me pediu picolé. Falou, mãe, vamos parar na sorveteria? Vamos tomar um picolé? E aí eu virei. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Quando ela me fez essa pergunta,
A minha mente foi lá na sexta-feira, isso era um sábado. A minha mente foi lá na sexta-feira à tarde, que antes de eu sair do banco, eu olhei o saldo da minha conta, para saber como é que tava, de tão perdida que eu tava nessa época que eu não sabia. Quando eu olhei o saldo da minha conta, eu tinha 23 centavos. Era 23 centavos usando todo o limite do meu cheque especial. Eu não tinha nada. Na minha carteira tinha alguns poucos centavos. E saí, do trabalho, fui para casa. Então a minha mente naquela hora me foi lá na sexta-feira, no dia anterior, quando eu tinha visto o meu saldo. E aí eu engoli seco e virei para ela e falei assim: hoje a mãe não tem dinheiro. Falei assim mesmo, com todas as letras. A mãe não tem dinheiro para comprar o picolé. E aí, meu namorado na época, arregalou um olho assim, apavorado, com aquela cara de reprovação para mim, e falou assim: você não tem dinheiro ou você não quer dar o picolé pra menina? Aí eu virei pra ele, eu não sabia mais o que eu falava, porque eu tava numa situação muito difícil, era difícil pra mim. Aí eu virei pra ele e falei assim: eu não tenho dinheiro. E firmei a voz assim pra não chorar. Aí eu falei pra ele: eu não tenho, eu tô falando pra você que eu não tenho. Aí ele manobrou o carro, parou na sorveteria e comprou o picolé pras meninas. E aí esse dia foi muito, muito, muito difícil pra mim, muito difícil pra mim. Porque o meu salário era alto, ele olhou pra mim, não acreditando no que eu tava falando, e aí a minha cabeça já deu mil voltas, porque além de eu me sentir culpada, de eu me sentir burra, de eu ter toda a culpa do mundo por conta da situação financeira, eu ainda estava com uma pessoa que não acreditava no que eu estava falando. Ele, na verdade, parou, deu sorvete para as crianças, deu picolé para as crianças, mas ele não estava acreditando no que eu estava falando. Porque se há uma semana atrás eu tive dinheiro para ir no restaurante, ele achou, não sei o que ele pensou na época, mas esse olhar de reprovação está guardado, fixado em mim até hoje. Então são coisas que a situação financeira faz a gente passar por um perrengue, porque você fica se sentindo, eu não sabia mais o que eu podia falar com ele para que ele acreditasse no que eu estava falando. Então é uma mistura de raiva, porque ele não acreditava em mim, uma mistura de medo, porque eu não sabia o que viria daí, porque eu não sabia, naquela época eu estava muito perdida, eu não sabia como eu ia sair dessa situação. E a gente precisa prestar muita atenção nesse momento pra gente, porque você começa a se culpar, a se maltratar. Então é um momento de atenção, porque se isso tivesse acontecendo com uma amiga, com uma outra pessoa, você não maltrataria do jeito que você faz com você mesmo. Você não culparia outra pessoa, da forma como você se culpa. Então, o que eu quero chamar você hoje, se você está num momento de situação financeira apertada, que você está se sentindo culpado por não ter como dar as coisas para os seus filhos, porque quando você precisa falar um não para um filho e você fala um não para educá-lo, porque naquele momento ele precisa entender que não é não, porque tem esse momento. Tem momento que você vai falar não pro filho porque ele precisa entender que você não tem uma varinha de condão. Ele precisa entender que as coisas não são só estalar um dedo que elas aparecem. Então tem hora que a gente pode falar um não. Mas quando você precisa falar um não, que você não tem condições de falar um sim por falta de dinheiro, por você não ter condição financeira de arcar com aquele pedido,
e você que gostaria muito de dar isso para o seu filho, é muito doído. É muito doído. E aí, se está acontecendo isso com você, presta atenção em você, nos seus sentimentos. É raiva que você está sentindo? Se permita sentir raiva. Chore, jogue a emoção para fora, seja gentil com você mesma. Se isso está acontecendo, é uma maneira de você aprender, é uma maneira de você procurar mudança. Olhe para você de uma forma que esse momento é um momento de aprendizado. Parece clichê demais eu falar isso para vocês, mas dá uma caminhada, caminha, anda pela rua por um tempo, para tirar um pouco dessa emoção, dessa raiva contida que você sente, para que a partir do momento que você extravase, não sei se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de correr, se você gosta de caminhar, vai fazer uma atividade física para te dar uma descarregada, para você conseguir se centrar, meditar, respirar e procurar uma solução. A partir do momento em que você está muito sobrecarregado, que você está no momento de pânico, no momento de medo, no momento de raiva, não é um momento de tentar resolver, que assim você não vai conseguir resolver. Coloque tua cabeça no lugar, centrada, respire, faça uma atividade e coloque sua realidade no papel. Cuide de você, seja gentil com você mesmo. Se você está passando por esse momento, é momento de aprender e mudar. Começar a observar os seus sentimentos, começar a observar os seus comportamentos. Quais os sentimentos que estão te levando a ter esse comportamento. Ser gentil com você mesma e saber que aos poucos, respirando, você vai conseguir chegar e regularizar a sua vida. E pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!